Para se estabelecer a área de uma figura qualquer, você precisa de uma unidade de medida ou de um padrão para cobertura de área. Quando a gente fala em distância, por exemplo, eu vou pegar aqui um segmento e estabelecer o comprimento dele. O que a gente usa é um padrão. Então vamos dizer que esse segmentinho aqui é o correspondente a 1 centímetro. Então eu teria aqui 1 centímetro de comprimento deste segmento. Como é que eu vejo quantos centímetros tem esse segmento? Eu vejo quantas vezes esse coube dentro daquele. Então, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos supor que deu 6 tamanhos iguais a esse inteiros. Então eu posso afirmar que esse segmento tem comprimento de 6 centímetros. Porque aquele meu padrão coube 6 vezes ali dentro. Para áreas a gente faz a mesma coisa. Só que a minha unidade de medida para áreas tem que ser em 2 dimensões. Aqui a gente estava tratando, quando fala em distância, em uma dimensão. Você está num universo unidimensional. Quando você vai para áreas, você está falando em um universo bidimensional, em 2 dimensões. Então, o que a gente vai usar aqui vai ser uma unidade de medida bidimensional. O que eu vou estabelecer, portanto, é um quadradinho. Se eu falar em centímetro, um quadradinho de lado 1 centímetro. Se eu falar em metro, um quadradinho de lado 1 metro. Se eu falar em milhas, um quadradinho de lado 1 milha. Então, tudo vai depender da minha unidade de medida. E a partir disso é saber quantos quadradinhos desse, ou de qualquer unidade de medida que você esteja trabalhando, cabem dentro da figura em questão que você quer analisar. Então, vou partir desse princípio para falar de áreas de algumas figuras que a gente já conhece, só para tentar retomar esse conceito aqui. Por exemplo, para os quadrados, que são, teoricamente, as figuras mais fáceis da gente tentar calcular a área, porque para eles as figurinhas de padrão, os quadradinhos, se encaixam mais facilmente. Vou imaginar o seguinte, vou fazer aqui um quadrado de lado 3 centímetros. Vou dizer para você que este lado vale 3 centímetros. Então, se eu tenho um quadrado de lado 3 centímetros, a pergunta é: quantas unidades daquele formatinho ali cabem aqui dentro? 3 centímetros, eu vou dividir aqui no olho, como se eu tivesse aqui 3, 1, 2, 3. Vou tentar fazer um tracejado aqui, outro tracejado aqui, outro tracejado aqui. E vou olhar para um desses quadradinhos aqui dentro, em amarelo, vou achurá-lo, este, que seria o equivalente àquilo, e que ali a gente vai estabelecer como, já que é o lado 1 por 1, a gente fala que esta unidade de medida tem uma área determinada por 1 centímetro quadrado. Um jeito de pensar nisso é imaginar, portanto, que eu tenho um quadrado, esse expoente aqui representando a figura, então eu tenho um quadrado de lado 1 centímetro. Ótimo, e aí eu quero saber quantos desse couberam ali. Eu estou vendo 1, 2, 3, depois 4, 5, 6, depois 7, 8, 9. Como é que eu cheguei nessa área? Ora, só fazendo a multiplicação de um lado por ele mesmo, ou do lado pelo outro lado. Então você chegou na área
correspondente a 9 centímetros quadrados. Também pensando daquela maneira que eu falei ali, você podia imaginar, portanto, que você tem 9 quadrados de lado 1 centímetro, que é o que você teve ali. E, obviamente, então, se eu tiver num caso genérico, imagine que eu te proponho um cálculo para um quadrado de lado L qualquer. Vou colocar aqui este lado é L por L. Claro que se é quadrado, os lados são iguais. A área tem que ser dada, deixa eu fazer em preto de novo. A área tem que ser dada pelo lado vezes o lado, e é por isso que a gente decora que a área do quadrado é o lado ao quadrado, ou o quadrado de lado L. Então, isso aqui você tem que lembrar, toda vez que falar em área de quadrado, lado ao quadrado. Perfeito. Fora os quadrados, qual a figura mais simples depois dos quadrados? Os retângulos são praticamente o mesmo estilo de cálculo. Então, para retângulos, deixa eu anotar aqui. O que nós temos em retângulos? Vou pegar um caso específico também de exemplo e a gente vai tentar verificar. Vamos dizer, deixa eu já fazer uma divisão aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais ou menos com que você entenda as medidas parecidas com o quadrado. Eu estou fazendo na ideia ali do padrãozinho, aquele padrãozinho do quadrado. Vamos imaginar, deixa eu ver, 1, 2, 3, vai caber. Eu espero que você consiga ter uma capacidade de visualização boa, imaginativa inclusive, que o desenho não está lá aquelas coisas. 3, 4, 5, perfeito. O que eu estou imaginando aqui é o seguinte, eu tenho um retângulo com um dos lados valendo 3 centímetros, o outro valendo, não, pode ser metros, depende da unidade que você está usando, 3 metros por 5 metros. E agora então, a minha unidade de medida, o padrãozinho, é algo naquele formato, só que ao invés de centímetro é metro, e portanto vai ser a área de 1 metro quadrado, perfeito. E aí o que eu teria? Vou verificar, vou achurar aqui um dos quadradinhos, que teria área de 1 metro quadrado, então vou puxar aqui, esse quadradinho tem área de 1 metro quadrado, ou seria o quadrado de lado 1 metro, eu quero saber quantos dele couberam ali, 3 por 5 são 15 quadradinhos iguais, e por isso eu poderia dizer então que a área desse retângulo seria de 15 metros quadrados, o que corresponderia a 15 quadrados de lado 1 metro. E, portanto, se eu pegar um retângulo qualquer, genérico, poderia então representá-lo aqui assim, de tal modo que um dos lados seja A e o outro seja B. Algumas pessoas preferem chamar de base e altura, outros preferem comprimento e largura, outros lado e lado, um lado e outro lado, tanto faz. Eu vou estabelecer como A e B, mas fica à vontade para colocar as letras que você achar mais fáceis de lembrar. A e B. O processo de cálculo da área, então, se resume a fazer o produto desses dois lados, A vezes B. Poderíamos, então, até imaginar que um quadrado, na verdade, é um retângulo especial, que ele é um retângulo que os dois lados são iguais. Aqui você está fazendo um lado vezes o outro, aqui também, um lado vezes o outro. Só que nesse caso os dois se igualam, os dois são de mesma medida. Posso então lembrar dessa formulinha. Como eu falei, comprimento vezes largura, base vezes altura, você escolhe qual fica mais fácil de você lembrar. No entanto, tem que saber. A área de retângulo também é uma coisa
toda hora aparece em algum lugar, que se você for fazer cálculos os mais variados, sei lá, reforma de uma casa, troca de piso, construção de alguma coisa, geralmente você tem que calcular a área, então é bom você saber. Legal, depois de quadrados e retângulos, o que a gente pensa como uma figura na sequência para se calcular a área? Seriam os paralelogramos. Eu vou apagar um pedaço aqui para representar os paralelogramos. Vou anotar aqui paralelogramos. E aí, como é que eu posso verificar a área deles? Deixa eu ver se eu consigo fazer um paralelogramo aqui numa boa. Creio que não. Não tenho ferramenta para isso. Vou ter que fazer no olho. Vamos considerar que a minha capacidade de desenho está boa. Pronto. Faz de conta que deu um paralelogramo. Como é que eu calculo a área disso? Normalmente você vai ter as medidas da base e da altura. A altura vai ser a distância que separa esses dois lados paralelos ou esses dois lados paralelos. Como aqui eu vou considerar que isso é a base, a altura vai ser essa distância. Então vou fazer aqui uma altura tracejada. O torto. Aí. E se a altura tem que formar 90 graus aqui. Isso é a nossa altura H. E aí eu vou considerar que a minha base, neste caso, seria este tamanho, que eu vou chamar de A. Um método para fazer o cálculo dessa área é imaginar que você recorta esse paralelogramo exatamente aqui, nessa altura. Se você consegue recortar esse paralelogramo aqui, você consegue retirar esse triângulo daqui e colocá-lo ali na frente. Espera aí que eu vou fazer uma transformação para você ver. Deixa eu apagar um pedaço aqui do quadrado. Fazer uma cópia. Trago ele para cá. E agora eu vou querer fazer um recorte. Esse A vai sair daqui um pouquinho. E eu vou recortar este pedaço aqui, tirando ele daqui. Ele se encaixaria perfeitamente, deixa eu colocar uma seleção transparente, se for um paralelogramo, perfeitamente aqui. E, portanto, você teria agora fechado um retângulo, sendo que este lado aqui passa a ser, a altura passa a ser um lado do retângulo, e aqui você fechou a mesma altura dali. E este segmento aqui continua sendo a mesma medida. Você só pegou um pedaço daqui, transportou para lá. O pedaço que você tirou aqui, você encaixou ali na frente. Então, veja que ele continua sendo, vou puxar esse A para lá, continua sendo essa medida aí. Se eu conseguir fazer essa transformação, o cálculo é igual a de um retângulo. Qual que era o cálculo da área de um retângulo? Base vezes altura, ou comprimento vezes largura, um lado vezes o outro lado. Nesse caso aqui, a altura com a base do paralelogramo, que vão ser as minhas referências, por ser base vezes altura. Isso vai ajudar a gente a chegar numa das fórmulas da área de triângulos.
ou a fórmula mais simples, a mais básica, ou a primeira que você aprende de triângulos, pode sair a partir dessa coisa de paralelogramos. Então, na sequência, o que eu vou fazer, uma das áreas de triângulos. De triângulos, depois a gente vai ter que trabalhar com algumas opções. E aí, pelo menos 3 delas a gente vai ter que falar hoje aqui. Bom, na sequência, portanto, vou falar de triângulos. O que a gente vai fazer aqui é imaginar que um triângulo, na verdade, pode ser obtido recortando-se um paralelogramo. Deixa eu apagar essa parte dos retângulos e vou fazer uma cópia desse paralelogramo que a gente tinha feito aqui, trazendo ele para cá. E para chegar no triângulo eu vou cortá-lo por uma diagonal, por exemplo, por aqui, ó. Vou fazer um corte em roxo aqui. Perceba que você cria, quando você corta por uma diagonal, um paralelogramo, duas figuras iguais. Esse triângulo daqui de cima tem a mesma área desse triângulo aqui de baixo. Então posso afirmar, vou pintar aqui em amarelo, que esse triângulo aqui é metade da área do paralelogramo, porque eu tenho dois triângulos iguais. Logo, eu vou dizer que a área do triângulo é metade da área do paralelogramo. Você acabou de fazer a área do paralelogramo como base vezes altura. Portanto, a área do triângulo será base vezes altura sobre 2. Em alguns processos, pode ser mais fácil você calcular a área do triângulo como meio vezes base vezes altura. Metade da base vezes altura. Isso também é a área. Isso é o mesmo que isso, tanto faz. Mas como eu disse, em alguns processos, em alguns cálculos, pode ser mais fácil você fazer o cálculo assim do que fazer desse jeito. Tudo depende da tua habilidade com expressões algébricas ou com aritmética para calcular propriamente. Então, essa é a fórmula mais básica ou a mais fácil que você aprende a respeito de triângulos. No entanto, ela não é única. A gente vai ter que falar de algumas outras formas de cálculo de área de triângulos. Já já eu volto a falar de triângulos para tentar estabelecer pelo menos mais duas formulinhas. Na sequência, a gente fala de trapézios. São quadriláteros especiais que têm um par de lados paralelos. Eu acho que eu também não tenho trapézios aqui prontos. Eu não tenho. Vou ter que fazer no olho. Vou fazer uma base maior, um dos lados não paralelos, uma base menor e o outro lado não paralelo. Legal, eu já vou copiá-lo aqui, que eu vou depois fazer uma aplicação invertendo. Vou anotar que aqui a base maior tem medida A, que a base menor tem medida B, e a altura... Opa, saiu. E a altura... Não está escrevendo direito. Aí. E a altura vai estar aqui.
é a distância entre essas duas bases. Vou puxar aqui, seria o nosso H. Ótimo. O que eu posso verificar é que se eu colasse, pego uma cópia desse trapézio, giro essa cópia e colo aqui do lado. Vou fazer isso agora, ó. Fiz uma cópia aqui, eu vou girá-lo 180 graus. E aí eu consigo encaixá-lo perfeitamente aqui. Um lado exatamente sobre o outro. Se eu tiver capacidade, eu paro. Aí, não muito, um pouco mais para cima. Aí. E aí, o que eu acabo fechando? Que figura eu acabo fazendo? Um paralelogramo, que tem como base ou como lado em que se apoia a altura. Deixa eu mudar a caneta aqui. Esse aqui é o B, porque era o tamanho daquele que veio para cá, você girou ele. Então esse aqui é o B, ou o de cima ali é o A. Então a minha base desse paralelogramo passa a ser A mais B. E a altura é H. Só que se eu calcular a área do paralelogramo, eu estou calculando a área toda, que são 2 trapézios. Para calcular a área de um, eu vou fazer metade da área desse paralelogramo. Vou pintar aqui então, assim como eu fiz para o triângulo, e falar: esta área aqui é metade da área desse paralelogramo. E, portanto, a área do trapézio vai ser a área do paralelogramo dividido por 2. A área do paralelogramo era base vezes altura. A base aqui é A mais B, vezes a altura era H, sobre 2. É daí que vem a ideia de base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2, que também, em alguns casos, pode ser mais fácil de você calcular meio de soma das bases vezes a altura. Tem algumas pessoas que acham mais fácil pensar assim, tanto faz. Eu já vi, inclusive, algumas pessoas entenderem aqui melhor, pensando, isso aqui é a média A mais B sobre 2, é a média das bases vezes a altura. Média das bases vezes a altura. Pode ser. Se ficar mais fácil para você decorar, tá valendo. Ok. E depois do trapézio, a gente fala um pouquinho de losangos. E você tem que lembrar que o losango tem uma característica bastante importante das diagonais se dividirem no ponto médio. Então deixa eu apagar a primeira parte aqui dos paralelogramos e falar dos losangos, que são paralelogramos especiais. Losangos, vamos a eles. As diagonais, além de se cruzarem nos pontos médios, elas são perpendiculares entre si. Para losangos eu tenho uma ferramenta aqui, ele já faz o losango direto, vou fazer. Acho que tem. Aí. O que a gente tem que saber, como eu falei, das diagonais. Eu vou fazer uma diagonal aqui em verde. Será a diagonal maior desse meu losango. E uma outra em azul, que vai ser a diagonal menor do meu losango. Vou representar essas medidas aqui fora em verde. Essa medida aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer essa distância aqui. Que é da diagonal maior, a gente vai chamar de Dzão. E essa distância aqui, que é da diagonal menor, a gente vai chamar de Dzinho. Essa aqui.
Como eu falei, para losangos as diagonais são perpendiculares. Então formam 4 triângulos retângulos iguais aqui. E aí, quanto vale essa medida, esse cateto? Dzinho sobre 2. E esse cateto? Dzão sobre 2. Então dá para calcular a área de um desses e multiplicar por 4. É um dos jeitos de fazer. Quando a gente tem triângulos retângulos, um jeito de calcular a área é considerar só base e altura. Então a área de um desses seria base, que é d sobre 2, vezes a altura, que é dzinho sobre 2, tanto faz a ordem dos dois, tá? Dividido por 2, base vezes a altura sobre 2. Como eu falei aqui, nós temos 4 deles, são 4 triângulos iguais. Então a área do losango seria 4 vezes dzão por 2, vezes dzinho por 2, tudo dividido por 2. Você teria aqui uma simplificação, 4 por 2 dando 2, que daria isso igual a 2 vezes dzão sobre 2 vezes dzinho sobre 2, que permitiria também uma nova simplificação desse 2 com esse 2, o que nos dá a área de um losango igual a dzão vezes dzinho sobre 2. Produto das diagonais dividido por 2. Também uma fórmula que é interessante você lembrar no caso de um cálculo de área de losango. E aí a gente volta a pensar em triângulos, que foi o que eu disse que a gente tem pelo menos mais 2 fórmulas para conhecer. Eu vou apagar a parte de trapézios aqui e vou fazer uma das áreas de triângulos assim. Imagine que eu tenho um lado, outro lado e o ângulo entre eles. Como assim? O que eu conheço são 2 lados, eu não conheço base e altura, eu conheço 2 lados. Vou falar que eu tenho um lado A, que é este aqui, tenho o lado B, que seria este, e tenho o ângulo que esses dois formam, que eu vou chamar de alfa. Vou fazer uma cópia desse triângulo que eu vou utilizá-lo aqui do lado. Se eu conhecesse a altura, para calcular a área, eu faria base vezes altura sobre 2. Como eu não conheço, eu vou criar uma altura para tentar fazer uma referência com esses lados aqui, ou com lado e ângulo. Na verdade, um lado e um ângulo que eu vou utilizar. Vou puxar aqui como se houvesse essa altura, se ele tivesse me dado essa altura em relação ao vértice A. Deixa eu mudar a caneta aqui. Em relação ao lado azinho ou vértice, que eu estou imaginando que seria azão aqui, que é o oposto. Tá aqui, ó, 90 graus, e vou falar que isso aqui tem medida H. Só que ele não deu essa medida ou não deu essa altura. E quando eu faço essa criação, eu acabo tendo ali um triângulo retângulo, que eu vou representar aqui fora, para ajudar a gente a enxergar uma construção muito importante para chegar na formulinha diferente de base vezes altura sobre 2. Eu queria que ficasse reto. Ok. E aqui o tracejado, como eu tinha feito, eu vou manter. Este que seria o H. Então, aqui eu representei esse triângulo aqui. O que eu sei dele? Eu sei que esse lado é o B, então vai continuar sendo B.
que esse lado aqui é um pedaço do A, eu não sei quanto, então não vou colocar nada em relação ao A, mas que este ângulo permanece sendo alfa. E aí a gente vai usar uma ideia da trigonometria. Porque se eu estou num triângulo retângulo, olho para o alfa, o H é o cateto oposto e o B é a hipotenusa desse triângulo. Cateto oposto e hipotenusa estão relacionados pela razão seno do ângulo. Então vou anotar assim: o seno do ângulo alfa seria o cateto oposto H sobre a hipotenusa B. Sabendo disso, o B que está dividindo passa para lá multiplicando. Posso escrever então a expressão de H como B vezes seno alfa. A princípio eu não conheço a altura, mas o B e o seno do alfa eu vou conhecer porque ele vai me dar o B e vai me dar o ângulo alfa. Bom, se eu sei disso, que a altura é B vezes seno alfa, eu posso muito bem olhar para esse triângulo e pensar, bom, a área de um triângulo, como a gente viu aqui, é base vezes altura sobre 2, ou meio de base vezes altura. E vou usar essa expressão, inclusive. A área seria meio da base vezes a altura. No entanto, no lugar da altura, eu vou colocar a expressão B seno alfa. No lugar da altura, vai entrar B. Isso vai me permitir escrever meio, que multiplica A, que isso permaneceu, e no lugar da altura vai entrar B seno alfa. Que algumas pessoas acabam decorando como abseno, abseno, abseno. A área do triângulo vai ser A vezes B, o produto de dois lados, A vezes B, são os dois lados do triângulo, seno do ângulo entre esses dois lados, nesse caso aqui vai ser o alfa, sobre 2. Essa é uma forma diferente de calcular a área de qualquer triângulo. Só que, como eu disse, você precisa ter os dois lados e o ângulo entre eles para calcular. Senão, não tem forma de fazer esse cálculo. Bom, além dessa e dessa, da base vezes altura sobre 2, existe uma fórmula que é conhecida como fórmula de Herão. Eu vou apagar a parte dos losangos aqui, que se baseia no conhecimento dos três lados de um triângulo. Então imagine que eu tenho um triângulo e que eu sei a medida dos três lados dele. Vou fazer aqui 1, 2, 3, não importa como é o triângulo, desde que você conheça os três lados, tem um jeito de calcular. Ou mudar a cor depois, ok. Vou anotar aqui, esse lado vai ter medida A, esse lado vai ter medida B, esse lado vai ter medida C. Primeiro, tem como calcular, se eu sei os três lados, tem como calcular o perímetro? Sim. O que é o perímetro? A soma de todos os lados. Então seria A mais B mais C. E aí tem como calcular o semiperímetro. O que é o semiperímetro? Aqui eu pus um P maiúsculo para o perímetro, o semiperímetro é metade, o P minúsculo, metade do perímetro. Então você soma todos os lados e divide por 2. Vou fazer uma anotação aqui, que isso é o semiperímetro. Semiperímetro. É metade do perímetro. E daí a fórmula de Herão diz o seguinte, que a área do triângulo é raiz quadrada de P, esse Pzinho, tá? Vezes P menos A, P menos B e P menos C. Semiperímetro vezes o semiperímetro menos cada um dos três lados. Tudo isso dentro da raiz quadrada.
tem uma forma de provar isso aqui. Nesse caso, eu vou virar para você e dizer, não vale a pena. Eu já dei muitas vezes aula disso e já tentei provar e os meus alunos já reclamaram demais. Então, nem provo mais, eu nem tento demonstrar. Falo para você, acredita que é verdade e aplica caso você saiba os 3 lados do triângulo e tenha que calcular a sua área, já aplica direto, nem pensa a respeito de como demonstrar. Eu tinha uma apresentação em PowerPoint com vários slides para mostrar isso aí, só que ninguém gostava, só eu me divertia. Então essa é uma para guardar no coração. Facilita muito a vida se você só souber os lados e não tiver nada a respeito da altura. Legal. Aí eu falei que ia falar só 3 fórmulas diferentes de área de triângulos, estão as 3 aqui. Na verdade eu tenho que falar de um caso especial, que são os triângulos equiláteros. São 2 fórmulas que você tem que associar. Então eu vou apagar um pedaço daqui. Esse pedaço em que eu concluí a primeira e aqui a do absceno. E vou escrever que agora a gente tem que pensar em triângulos equiláteros, para depois concluir com os hexágonos. Equiláteros. O que nós devemos saber a respeito de triângulos equiláteros? A fórmula da área, só que a fórmula da área está associada com uma fórmula anterior, que é a fórmula da altura, que você sai por Pitágoras. Deixa eu ver se eu consigo fazer basicamente um triângulo equilátero aqui. Perfeito, está ótimo. Vou considerar que aqui eu tenho um lado medida L. Lado L, lado L, lado L. Equilátero, os 3 lados são iguais. Puxo uma altura verde, altura H, que, como eu disse, você pode chegar na medida dessa altura fazendo Pitágoras. Aqui você tem um triângulo retângulo, esse lado é L sobre 2, esse é L e esse é o H. Como concluir, então, fazendo Pitágoras a respeito da altura? É uma das fórmulas para se saber a respeito de triângulos equiláteros. Vou anotar aqui a altura de todo o triângulo equilátero. Lado, raiz de 3 sobre 2. Falou em triângulos equiláteros, toda vez que você tiver que pensar a respeito das alturas de triângulos equiláteros, vai valer essa formulinha. Então tem que saber, porque a altura de triângulo equilátero e a área de triângulo equilátero toda hora aparece em um monte de exercícios de Enem, de vestibular, de concurso, não importa qual prova você vai fazer, isso aparece. Então, essa é uma para guardar no coração, sempre. E, na sequência, a área do triângulo equilátero é L quadrado, raiz de 3 sobre 4, que você chega fazendo uso desta. Porque você pensa o seguinte, a área de um triângulo não era base vezes altura sobre 2? Se você pegar base L vezes a altura, que é H, que é dada por essa fórmula, e dividir por 2, você vai chegar nisso. Então, no fundo, é só usar a altura com a área primeira que você aprendeu de triângulo, base vezes a altura sobre 2. Você vai conseguir chegar nisso, mas também é uma que eu falo para guardar no coração. Toda hora aparece, então é melhor você saber direto, sem nem ter que pensar. Fica meio que tatuado na sua alma, para você usar sempre que necessário e automaticamente. Então, coração para guardar as duas, tá? Vou fazer aqui mesmo. E por fim, não menos importante, a gente fala a respeito de hexágonos regulares. Hexágonos regulares são facilmente divididos em triângulos equiláteros.
E por isso a importância de saber da fórmula dos triângulos equiláteros para determinar a fórmula da área dos hexágonos, desde que sejam regulares. Eu tenho também uma ferramenta aqui para hexágono, vou fazer ele direto, sem muito sofrimento. Aí. O que eu tenho que saber de um hexágono regular sempre? Ele pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros. Então, se eu falar que eu tenho lado aqui L, todos são iguais, porque é regular, então tem lados todos iguais, ângulos todos iguais, L e L. Se você fizer uma ligação de vértices opostos, deixa eu ver, acho que eu consigo aqui. Vértices opostos, liga esses dois. Vértices opostos, liga esses dois. O que você tem são 6 triângulos equiláteros iguais, congruentes, de mesma área. Aqui, esse triângulo se repete 6 vezes. Portanto, a área de um desses era L² raiz de 3 sobre 4. Se você vai fazer 6, você vai fazer 6 vezes L² raiz de 3 sobre 4. Eu não gosto que as pessoas decorem assim. Eu acho que é mais fácil você fazer essa associação que a gente fez, visualizar que são 6 e aí, óbvio, pega esse valor e multiplica por 6. Algumas pessoas acham que você tem que guardar a fórmula e ir já simplificando. Isso aqui por 2 dá 3, isso aqui por 2 dá 2, e aí as pessoas acham algumas vezes que é interessante você guardar que é 3L², raiz de 3 sobre 2. Eu vou ser bem sincero, eu nunca uso assim. Eu sempre olho para o hexágono e vejo que são 6, então eu pego essa fórmula e multiplico por 6.